Então vamos lá, moçada. Nossa primeira concentração, nós vamos estudar, é a concentração comum. Como o próprio nome diz, é a concentração mais comum que se existe. A forma mais comum, mais clássica, mais simples de se expressar a quantidade de soluto na solução. Tá? Isso é concentração. A forma de expressar o quanto de soluto está presente na solução, ela existe em várias formas, porque às vezes, em determinados casos, o soluto ele é sólido, às vezes o soluto é líquido, então às vezes um tipo de concentração é melhor de expressar um do que expressar outro. Às vezes, por exemplo, quando a gente usa essa solução para fazer uma reação química posterior, a gente vai gostar de expressar uma determinada concentração, que já nos ajuda nos cálculos estequiométricos. Já existem situações onde a quantidade de soluto é muito pequena, mas muito pequena. Então existem concentrações específicas para esses casos. Porque se ela é muito pequena, vai me dar um número muito pequeno, vai dar 0,0000, fica ruim de se 0,2, fica ruim de se expressar isso. Então existe uma concentração para esses casos, onde o número já sai melhor, que é tipo o ppm, 10 ppm, 20 ppm, sai mais bonito. Tá? Um número, então existe uma concentração para vários tipos de situações. Para cada situação tem uma que se encaixa melhor. É por isso que nós vamos aprender 5 tipos de concentrações, começando pela comum. Tá? Existem outras além das 5, existem. Só que nós não vamos tratar, por quê? Porque ela tem perdido força para questões de ensino médio, de vestibular, essas coisas, e nós temos um tempo bem escasso, então a gente tem que fazer um tiro certeiro. Vamos pegar aquelas principais, tranquilo? Bom, a concentração comum é o seguinte, ela vai expressar a quantidade de soluto em gramas, tá, em massa, por volume de solução. Tá? Em massa por volume de solução. Essa massa de soluto geralmente é em grama, como eu acabei de falar. E essa quantidade de volume de solução é em litro. Então eu vou escrever isso no quadro. Bom, a concentração comum, representada pela letra C, a gente calcula uma fórmula, tá? Mas não fique preso a ela, com a massa do soluto, M, eu vou colocar um subscrito 1. Toda vez que tiver subscrito 1 nessas fórmulas de concentrações, significa que refere ao soluto. Se por acaso vier o 2, é solvente. Se não tiver nenhum número, é o todo, soluto mais solvente, que é a solução. Que é esse caso aqui, ó. M1, que é a massa do meu soluto, dividido por V, que é o volume da solução. Essa é a fórmula de calcular a concentração comum, tá? M1 sobre V, massa de soluto dividido por volume de solução. Tranquilo? Qual é a concentração que a gente mais utiliza, qual é as unidades que a gente mais utiliza para essa concentração? Bom, a gente utiliza muito a massa aqui em gramas, tá? E utiliza bastante esse volume aqui em litros, tá? Então a gente diz que a unidade de concentração comum é gramas por litro. Por exemplo, se você vê um frasco etiquetado em 10 gramas por litro, 10G/L, significa que existe 10 gramas em 1 litro. 1 litro dessa solução contém 10 gramas. Aí vem os exercícios que a gente vai ter que fazer para treinar. Beleza, se existe 10 gramas em 1 litro de solução, só que eu só tenho meio litro, 500 ml, quanto de soluto vai ter lá dentro? Bom, 10 gramas em 1 litro. Se eu tenho meio litro, eu vou ter metade disso, 5 gramas. Então é uma equivalência. Então, por exemplo, eu posso ter um frasquinho de 10 ml de solução, bem pouquinho de solução, mas a concentração dele é 10 gramas por litro. Significa que em 1 litro dessa solução há 10 gramas, só que eu não tenho esse 1 litro, eu tenho 10 ml. Então você vai fazer uma regra de 3. 10 gramas em 1 litro, que é 1000 ml. 10 ml contém quanto de soluto? X. Você consegue calcular a quantidade de soluto em qualquer quantidade de solução que você venha a ter, tá? Mas a concentração, ela pode ser expressa, que é mais comum, em gramas por litro. Bom, isso não quer dizer que você não venha a encontrar por aí uma concentração comum, aonde está escrito aqui quilogramas por litro ou quilogramas por ml. Pode o autor da questão brincar de mudar essas unidades? Pode, tá? E aí no final ele te dá a massa do soluto em quilo, ele te dá o volume do solvente, por exemplo, em ml,
E no final ele fala assim, qual é a concentração em gramas por litro? E aí você vai ter que mexer nas concentrações do enunciado para chegar na resposta. Mas isso é tranquilo, eu tenho certeza que você consegue fazer isso, que você já dominou essa mudança de unidade. De grama para quilo, de quilo para grama, de litro para ml, de ml para litro. Tranquilo, beleza? Vamos fazer um exemplo sobre concentração comum. Bom, vamos para um exemplo então. Vamos supor que eu fabriquei uma solução, tá aqui meu balão volumétrico, eu adicionei 8 gramas de NaCl. Fui lá, pesei na balança, medi a massa, transferi para o balão, salvei aqui para o fundo e eu completei o balão. O balão é de 2 litros ou 2.000 ml. E aí eu adicionei água, agitei para dissolver, esse sal dissolveu aqui dentro, até a marquinha do menisco do balão. Pronto. Eu tenho então 8 gramas de NaCl em 2.000 ml ou mililitros de solução. Qual é a concentração comum dessa solução? Qual é a concentração em gramas por litro? Porque o autor pode perguntar assim. Nem sempre vai te perguntar qual a concentração comum. Às vezes vai te perguntar utilizando a unidade. Qual é a concentração em gramas por litro? Qual a concentração em gramas por ml? Tá, mas o normal, o mais comum é gramas por litro. Então vamos lá. Qual é a concentração comum dessa situação? Eu vou lá, lembro da fórmula, massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então a concentração comum vai ser, eu tenho a massa do meu soluto, 8 gramas. Tá aqui, 8 gramas. Qual é o volume da solução? 2.000 ml. Só que lembre, eu quero a concentração expressa em gramas por litro. Então eu tenho que transformar o volume da solução de ml para litro. 2.000 ml, eu não preciso nem fazer conta. A gente já sabe de cabeça que é 2 litros. Então eu venho aqui e coloco, o volume da solução em litros é 2 litros. Então eu tenho 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Grama dividido por litro, gramas por litro. Tá aí. Essa é a concentração dessa solução. Ela tem uma concentração de 4 gramas por litro. Essa solução, uma vez transferida para um frasco âmbar para armazenamento, tem que ter na sua etiqueta assim: solução aquosa de cloreto de sódio, 4 gramas por litro. A data de fabricação e o responsável. Beleza? Vou para mais um exemplo. Bom, nesse segundo exemplo, eu te dou a concentração, te dou o volume e te pergunto a massa que foi utilizada para fabricar a solução. Então imagine um enunciado assim: Feliz Bino está utilizando uma solução cuja concentração é de 4 gramas por litro. Ele tem exatamente meio litro dessa solução. Quantas gramas de soluto existe nessa solução que Feliz Bino está manuseando? Pronto, como é que eu faço? Eu vou lá e lembro da equação, da fórmula de cálculo da concentração comum. Massa de soluto por volume da solução. Eu tenho a concentração, eu tenho o volume, só não tenho a massa. Ou seja, eu tenho 3 variáveis. Eu tenho esse valor, tenho esse. Então eu vou achar o de cá. Bom, se eu multiplicar cruzado aqui, m vezes 1, que existe um 1 imaginário debaixo do C, fica m. Então estou isolando a massa do soluto. Então vai ficar assim, ó. Já que eu quero a massa do soluto, m1, vai ser igual a C vezes V. A concentração vezes o volume. Pronto, como é que eu faço aqui? Massa do soluto, M1, vai ser igual a concentração, 4. Vou nem colocar unidade não, tá? Não precisa preocupar não, 4. Desde que você já utilize as unidades corretas. Tá em gramas por litro? Ok. Vezes o volume, só que o volume tem que ser em litros, né? A concentração não é gramas por litro, então o volume também tem que estar na mesma unidade da concentração, no caso litros. Aqui é 500 ml, então não posso vir aqui e multiplicar isso por 500, porque aí você está misturando gramas por litro e por ml. Aqui nessa unidade existe litros nela envolvido. E aqui é ml, então está em unidades diferentes, ou submúltiplos diferentes. Nós vamos corrigir isso. 500 ml, a gente sabe de cabeça que isso é, meio litro, tá? 0,5 litros, metade de 1 litro. Então eu tenho que multiplicar 4 vezes 0,5. Então, deixa eu apagar aqui, fica 4 vezes 0,5. 4 vezes 0,5, 4 vezes 5 é 20. Só que tem uma casa decimal, 20. Perde uma casa, fica 2. Então fica 2 o quê? Massa de concentração comum é dado em gramas. Beleza, então fica 2 gramas. Acabei de descobrir. Então nesse caso aqui, Feliz Bino usou essa solução com esta concentração,
nesse volume existe exatamente 2 gramas de soluto. Então existe 2 gramas em meio litro. Se eu tivesse 1 litro, em vez de meio, eu teria as 4 gramas, conforme diz aqui, ó. 4 gramas em 1 litro. Se eu tenho meio litro, tenho metade. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo, só para a gente entender mais com propriedade esse negócio de concentração comum. Bom, segundo exemplo, só para a gente brincar. No primeiro a gente calculou a concentração, que seria o mais tradicional pergunta. No segundo exemplo, nós calculamos a massa de soluto que estava presente em meio litro de solução. Agora eu quero saber qual seria o volume de solução. Interrogação está aqui. Imagina, enunciado, né, escrito, bonitinho. Qual é o volume de solução com a concentração de 4 gramas por litro que tem 1 grama? Ou seja, eu tenho uma solução, não sei o volume dela, mas eu sei a concentração dela, 4 gramas a cada litro. E eu tenho exatamente, ou foi usado para fabricar aquela solução, 1 grama. Então foi usado qual volume de solução? Qual volume de solução que eu fabriquei? Tranquilo, eu uso a mesma equação lá, só que agora eu quero saber o volume. Eu estou atrás do V, que é esse de cá. Então se eu multiplicar cruzado, o V vai tomar o lugar do C. O V vem para cá e o C vem para lá. Então isolando o V, o volume, vai ficar a massa do soluto dividido pela concentração. A massa do soluto usado foi 1 grama e a concentração foi 4 gramas. Bom, tá tudo na unidade correta? Tá. 1 grama e aqui é 4 gramas por litro. Tranquilo. Então o meu volume vai sair em litro. 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 vai dar quanto? 0,25. 0,25 o quê? Unidade de volume, lá na concentração comum, é litros. Então 0,4 litros. Isso daqui, para você entender, 0,25 litros, ou 1/4 de 1 litro, é exatamente, se ele estiver te perguntando em ml, 250 ml. Tá? Pode estar te perguntando o volume em litro, mas ele pode estar te perguntando o volume em ml. Ah, professor, como é que o senhor sabe que 0,25 litros é 250 ml? Se essas conversões que o senhor está fazendo, tudo de cabeça. Tudo bem, mas eu acredito que você também tem capacidade de fazer isso. Tá? A maioria de vocês fazem isso de cabeça sem nenhum esforço. Mas se você sempre quiser fazer essa transformação, você tem que lembrar que 1 litro é 1000 ml. Se você tem 0,25 litros, quantos ml isso equivale? Você vai multiplicar cruzado. X vezes 1, x. 0,25 vezes 1000 vai dar 250 ml. Tá? Então essas conversões de litros para ml ou de ml para litro a gente vai fazer de cabeça, tá? Porque na altura do campeonato que nós estamos, já é para quase todos vocês já estarem fazendo isso de cabeça. Se não está, revise, treine um pouquinho sobre essas mudanças de submúltiplos de grama para quilo, de quilo para grama, de ml para litro, de litro para ml, para que vocês façam mais rápido, tá certo? Esse tipo de conversão, tá? Mas se quiser, pode fazer uma regrinha de 3 no cantinho do caderno, para que você não corra o risco de errar, tá certo? Então eu te espero para a próxima concentração, na próxima videoaula. Um abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.